Foram éguas que perderam um pouquinho na regularidade, perderam um pouquinho na atitude. Notem que a égua sexta colocada já brigou um pouco a embocadura, assim como a quinta, e a quarta égua baixou um pouquinho o conjunto de frente, perdeu um pouquinho a qualidade de atitude. A égua da sétima colocação, os senhores perceberam que eu montei duas vezes nela, peguei ela muito fria, bastante nervosa, apavorada, então a questão do temperamento eu tive que analisar. E quando a gente avalia de baixo, mesmo que seja uma coisa de dinâmica muito boa e de montada muito boa, apesar de na minha primeira montada não ter sido tão bem em função do temperamento, mas aí quando a gente avalia de baixo, tem que ela já oscila um pouquinho a garupa, já perde um pouquinho a estabilidade da garupa, ela já roda um pouquinho a garupa. Então, aí na linha de julgamento, ela foi a égua com menos estabilidade na categoria. A quarta, a quinta e a sexta, duas éguas que pecaram um pouquinho na atitude, brigaram um pouco com a embocadura ao longo da prova, foram cansando e foram perdendo a qualidade. Entre a sexta e a sétima, aí na estabilidade corpórea, especialmente da região de garupa, e no temperamento, aí a opção. E também o cômodo, em função dessa torçãozinha de garupa, ela já oscila um pouquinho o seu eixo longitudinal e perde um pouquinho do cômodo. A égua da sexta colocação trabalha com o tronco mais estável e isso oferece menos atrito, por isso foi a nossa opção. Uma montada excepcional dessa égua de sexta colocação. Entre quinta e sexta, pode continuar a sexta lá, continua a sexta um pouquinho. Entre quinta e sexta, aí como disse, a minha linha de julgamento foi exatamente essa. Quarta, quinta e sexta pecaram um pouquinho na atitude, foi onde a gente teve, na questão do estilo, onde a gente teve que classificar esses animais. Mas entre a quinta e a sexta, ainda considerei a quinta colocada um pouco mais de recurso, especialmente na movimentação de anteriores, também um pouco de posteriores, mais engajado em relação ao concorrente. Notem que a sexta colocada ela já passou a trabalhar um pouquinho mais ponteiro, perdendo um pouquinho a sua atitude, trabalhando um pouco mais nos anteriores e deixando um pouco mais fora da massa seu trem posterior. A égua da quinta colocação manteve mais a flexão e extensão e principalmente o engajamento do trem posterior. Por isso foi a nossa opção. Montada muito boa, não há uma diferença significativa entre as duas castanhas de quinta e sexta colocação. Excepcionais de montada. Pode parar a sexta, muito obrigado. Aí, como disse, mantendo essa linha, a quarta colocada, ela também debruçou um pouquinho, trabalhou um pouquinho mais paralela, foi perdendo um pouco a sustentação do conjunto de frente. Mas, de qualquer forma, ela melhor embocada, montada excepcional, tão boa quanto a quinta colocada, e ainda um pouco melhor na questão do rendimento, em função dela coordenar um pouco melhor a passada de anteriores com posteriores. Notem que a quinta colocada ela já passou a trabalhar um pouquinho mais nos seus anteriores. Com relação a posteriores não há diferença significativa, até um pouco mais flexionado a égua tordilha da quarta colocação, está melhor embocada, mais fácil de quitar, duas montadas excepcionais, não há diferença com relação à montada, a não ser por estar um pouco melhor embocada. Nota que a quinta colocada já brigou um pouquinho, perdeu um pouquinho a equitabilidade em função de estar brigando um pouquinho com a embocadura, perdeu um pouquinho e mexeu um pouco o seu conjunto de frente em função disso. Pode parar a quinta, muito obrigado, montada excepcional também. Aqui nessas quatro éguas, a gente manteve a melhor linha possível de julgamento, onde considero a terceira colocada mais próxima da campeã e da reservada na dinâmica de locomoção e principalmente na sustentação do conjunto de frente. A égua de 4 baixou um pouquinho, perdeu um pouquinho essa obliquidade e com isso a sua atitude ficou um pouco comprometida. Quando a gente avalia dissociação, ainda considera a terceira colocada um pouco mais dissociada, distribui um pouco melhor os tempos de apoio. A égua da quarta colocação tem posteriores muito exuberantes, eficiência, uma montada excepcional, como eu disse, está bem embocada, mas assim também está a terceira colocada, coordenou um pouquinho melhor o movimento e principalmente abriu um pouco mais a passada e manteve um pouco mais a obliquidade, por isso que é a nossa opção. Pode parar a quarta, muito boa de montada também. Entre segunda e terceira a gente ponderou bastante, mas aí sem dúvida a égua da segunda colocação está mais na mão, está mais fácil de equitar, ela tem ainda melhor a sua atitude, sustenta ainda melhor o conjunto de frente, na questão do estilo, coloca a cauda de melhor, mais morta, cauda mais bem descida em relação ao concorrente que embandeirou um pouquinho. Quando a gente avalia a dinâmica, elas são muito próximas, a gente procurou colocar juntas mesmo essas éguas em função disso. São éguas até que, por vezes, até exacerbam um pouquinho mais seus anteriores, poderiam ser até um pouquinho mais discretas, assim como a campeã, isso faria uma coordenação do movimento melhor. Mas com relação entre segunda e terceira, no comparativo, aí pela atitude, pelo estilo, principalmente em função de conjunto de frente, principalmente em função da cauda, melhor colocada, e a coordenação de movimento ligeiramente superior, além de um pouco mais fácil de equitar a segunda colocada, muito na mão do cavaleiro, foi a nossa opção. Pode parar a terceira, excepcional animal de sela também, de marcha. E segunda e terceira, em primeira e segunda, aí sem dúvida a égua que fez a melhor prova da categoria, a prova mais limpa, uma égua que manteve
do início ao final a sua apresentação, coordenação de movimento, estabilidade e região de espada. São duas éguas de montada excepcionais, mas a égua da primeira colocação realmente, além da sua grande qualidade de montada, ela fez uma prova realmente mais regular, mais coordenada, mais discreta nos anteriores, mais estável na região da espada, extremamente competitiva, extremamente estável, estilosa, com uma apresentação mais nobre, com um rendimento superior em função de otimizar melhor passados de anteriores com posteriores. A égua da segunda colocação já trabalha um pouco mais nos seus anteriores, então por isso a nossa opção. Parabéns, concurso de muita qualidade, muito obrigado. Aí está a campeã, Lua Negra Mug, disposição de Vitor Pena Costa, Aras Bavária, Guidoval, e a reservada ao lado Passo Fino, disposição de Rondon, Ricardo Cordeiro, Aras São Genaro, São Geraldo. Estamos convidando os proprietários ou representantes para receberem a premiação.